Obrigado, Sérgio. Boa tarde a todos. Queria começar agradecendo o convite da Fundação e da RAPS. Tive a honra, a alegria de estar aqui há um ano, praticamente, em outro evento da RAPS e da Fundação, quando estive aqui com o Bruno Reis, da UFMG, Departamento de Ciência e Política, e com os deputados Marcos Pestana, Alexandre Molon e Tadeu Alencar. E a gente discutiu, na época, estávamos discutindo mais uma tentativa frustrada de reforma eleitoral no Brasil. Como o Sérgio falou, os assuntos eles continuam, eles nunca são resolvidos, né? E estávamos discutindo reforma eleitoral e financiamento de campanha. E, de certa forma, o encontro de hoje é meio que um eco daquela conversa de há um ano, porque o que a gente observou nessas eleições agora reflete um pouco desse panorama. E queria, de novo, agradecer o convite e dizer que, embora a mesa seja de cientistas políticos, é bom eliminar os fake news, né? Na verdade, não sou cientista político, sou economista. E até por ser economista... Deixa eu ver aqui, está funcionando. Queria mostrar, como sou economista, que mostrar para você uma notícia de uma declaração que eu dei há dois meses, descartando a possibilidade de renovação política no Brasil nessas eleições. Então, como bom economista, errei a previsão. Né? Minha sorte é que, juntamente comigo, várias pessoas, inclusive vários cientistas políticos, também erraram. Você está tendo a humildade Pois é. Mas agora, falando sério, essas eleições, o resultado delas foi uma surpresa em vários sentidos, e o objetivo dessa apresentação, eu vou mostrar vários desses aspectos, né, com dados dessas eleições que a gente já trabalhou, e aí sim fazer um trabalho que o economista deveria fazer, que é, diante dos dados, diante da realidade, verificar o que não funcionou, por que não funcionou e o que a gente deveria fazer para que passe a funcionar da melhor forma possível no futuro. Então, ao contrário do que eu esperava, a renovação da Câmara foi altíssima para os padrões, né? A gente chegou num patamar de renovação muito similar ao que a gente verificou no final dos anos 80. Né? A renovação estava mais baixa depois disso, e tivemos um salto inegável, né, de 35% para quase 50% nessas eleições. Então, esse foi o dado que mais chamou atenção, que mais deu repercussão, e eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre esses resultados. Bom, além de a renovação ter sido alta, né, recorde aí para os últimos, sei lá, 20 anos, 20, 25 anos, temos um parlamento que, teoricamente, ele é mais representativo da população brasileira. Né? Então, essa renovação foi puxada por parlamentares eleitos, a maior parte deles com nenhuma experiência eleitoral. Né? Então, o número de parlamentares eleitos que não tinham sequer disputado uma eleição antes, exceto, sei lá, eleição para síndico de prédio, mas contando as eleições regulares, nós tivemos um salto de 55 para 70 parlamentares que nunca tinham disputado uma eleição antes. Esse é um fato notável, e isso eu acho que contribuiu um pouco para a gente verificar um crescimento da participação feminina no novo parlamento. Tínhamos em torno de 10% de mulheres no parlamento, que é uma das taxas mais baixas do mundo, pior do que vários países árabes, inclusive. Melhoramos um pouco, houve um salto para 15%, e isso, para o padrão brasileiro, é um dado importante. Além disso, nós tivemos uma queda do número de parlamentares que se afirmam brancos e o crescimento de parlamentares que se afirmam pardos e
de raça amarela e indígena. Negros ficou estável. Esse dado a gente sempre tem que ter cuidado, porque é uma autodeclaração, então pode ser que inclusive, ele embuta até uma estratégia eleitoral de se afirmar pardo para conseguir votos da maior parcela da população brasileira, mas, de toda forma, temos, além de um parlamento com maior presença feminina, temos um parlamento com maior diversidade aí, racial e étnica nesse próximo Congresso. Outro dado importante é a questão, é um parlamento mais novo. A mediana da idade dos novos congressistas, ela é 3 anos inferior à da eleição passada, em 2014. Então, se a gente supor que já se passaram 4 anos, abaixar a mediana em 3 anos, temos também um parlamento mais jovem. Estava vendo os dados, o número de parlamentares acima de 60 anos acho que caiu pela metade. Então, é outro indicador que temos um parlamento mais jovem. Então, temos um parlamento um pouco mais representativo da população brasileira em diversos aspectos, além da renovação, né? Pelo menos, aparentemente, é o que os números indicam. Bom, e então, onde foi que a gente errou nessa previsão de que não haveria renovação e de fato, ela aconteceu? Acho que principalmente vem da crença de que o sistema ele continuaria funcionando da mesma lógica que funcionava até o momento que nós tivemos uma quebra institucional no sistema político eleitoral brasileiro, que foi, a meu ver, uma decisão muito importante, que foi a decisão do Supremo de proibir as doações de empresas. A partir desse momento, o sistema político ele teve que se reinventar. Além disso, obviamente, nós tivemos a Lava Jato, e eu vou falar um pouco sobre isso depois. Então, na verdade, vários analistas, e foi o meu caso, inclusive, achávamos que não teria muita renovação, porque o sistema ele procurou meios de se perpetuar, de autopreservação de espécie, e a gente vai ver como que isso aconteceu. O principal instrumento disso foi a decisão da criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, que tinha regras de distribuição do dinheiro, aumentou-se o bolo de dinheiro público para compensar a perda de recursos que vinham das grandes empresas, e esse dinheiro ele foi distribuído de forma bastante diferenciada entre os partidos e sem exigir nenhuma regra de governança dentro desse dinheiro, dentro do partido. Então, a expectativa que nós tínhamos é que o dinheiro continuaria sendo relevante e, como o dinheiro estava na mão dos caciques partidários, ele garantiria, então, a preservação da espécie que estava sendo ameaçada, entre outras coisas, pela Lava Jato, mas por todo um ambiente que o país vem passando desde, pelo menos, aí, as manifestações de 2013, que costuma ser apontado como um marco. Por que isso? Porque sempre funcionou assim, né? Na verdade, a distribuição dos recursos arrecadados pelos partidos ela é extremamente desigual no Brasil. Esses dados aí mostram como foi em 2014. Peguei o PMDB, que é um caso clássico de partido que funciona dessa forma, né? São vários donos estaduais do partido, eles controlam o dinheiro e eles distribuem esse dinheiro de forma totalmente diferenciada entre os candidatos. E aí a gente pode ver que vários deles se destacaram aí, muitos deles, inclusive, envolvidos pela Lava Jato, né? Desde o filho do Sérgio Cabral até o Eduardo Cunha, Pisciani, no Rio. Então, são vários caciques estaduais que são donos do cofre, distribuem o dinheiro, e como o dinheiro importa nas eleições brasileiras, por causa do nosso sistema eleitoral, vou falar um pouco disso depois, mais para o final, quem recebe mais dinheiro tem mais chances de ser eleito, e isso acaba determinando o resultado do jogo. Nesse ano, nós tivemos o mesmo padrão. Então, esse dinheiro do fundo eleitoral, que foram 1,7 bi mais 800 milhões, mais ou menos, do fundo partidário, né? Então, os partidos receberam 2,5 bilhões e eles distribuíram também esse dinheiro de forma desigual, né? Isso vale para o PMDB, né? Estou mostrando os dados aqui para comparar. Então,
caso clássico, aí podemos falar que é o Rio de Janeiro, que saiu o Eduardo Cunha e entrou a Daniele Cunha como principal destinatário, mas se você observar, esse dado está um pouco pequeno, mas são vários sobrenomes conhecidos, né? Elcione Barbalho, Marinha Halpe, Dulce Miranda, em Tocantins, então são várias... A lógica é mais ou menos a mesma, tem uma mudança aí, às vezes até geracional, entraram os filhos, entraram as filhas principalmente, em função até da regra de destinar 30% do recurso para as mulheres, então ex-mulheres, mulheres, filhas, netas de políticos tradicionais acabaram ficando com o maior parte do bolo, e isso repercutiu, e vou falar um pouco disso daqui a pouco, inclusive nesses resultados de aumento da participação feminina, a gente vai ver que o dado não é tão promissor assim. Isso vale para o PMDB, uma máquina já estabelecida, que funciona há décadas no Brasil, mas vale também para o PSL. Né? Essa é a regra de distribuição de dinheiro do PSL. Você vê que, de certa forma, alguns parlamentares se destacam, os volumes são diferentes, mas salta aos olhos, por exemplo, que o Luciano Bivar, que é o dono do PSL, né, ele recebeu 1,8 milhões do partido para fazer sua campanha e acabou sendo eleito deputado federal por Pernambuco. Então, o sistema, de uma certa forma, continuou funcionando da mesma forma, porém, apesar disso, os resultados surpreenderam com uma grande renovação. Outros indícios de forma como o sistema funcionou desde a proibição de doações de empresas foi que, com menos dinheiro, então o dinheiro público ele cobriu só metade do dinheiro que vinha das grandes empresas na eleição passada, os partidos passaram a criar outras estratégias. Né? Outra estratégia criada pelos partidos foi recorrer a candidatos que não precisavam de dinheiro. E aí eu estou mostrando aí o número de milionários, né, em cada um dos partidos, mas também vemos o crescimento, por exemplo, de candidaturas de religiosos, líderes religiosos, ou de militares, ou de celebridades, radialistas, que são candidatos que, a princípio, não precisam de muito dinheiro para fazer campanha, porque eles já têm uma audiência muito bem definida, então eles são substitutos aí ao dinheiro. Né? Então, o sistema se moveu para buscar soluções para o fim das doações de empresa. Então, uma questão é essa de milionários e outros candidatos que não precisavam tanto dinheiro. Outro problema do nosso sistema pós-decisão do STF foi que não foi colocado nenhum limite para as doações de pessoas físicas. Isso fez com que surgissem vários candidatos que eles próprios bancavam do próprio bolso suas campanhas milionárias. Né, já era um efeito que a gente observou em 2016 com o próprio Dória aqui em São Paulo, mas o Alexandre Calil lá em Minas, vários candidatos ligados ao agronegócio no Centro-Oeste. E o caso clássico dessas eleições foi o Henrique Meirelles, que colocou 45 milhões de reais na própria campanha. E nós temos também alguns grandes doadores, pessoas físicas, que aportam valores extremamente altos, né? 6 milhões, que foi o caso do Rubens Ometo da Cosan, o pessoal da Riachuelo, o pessoal da MRV, o pessoal da Localiza e por aí vai. Então, o sistema ainda continua funcionando com uma lógica de que quem tem acesso a mais dinheiro acaba tendo mais chances ou não de ser eleito, né? Como a gente vai ver um pouco daqui a pouco. Por que o sistema não funcionou dessa vez? Eu associo isso agora, passado o resultado das eleições, né? Engenheiro de obra pronta, né? Profeta do acontecido. Sem dúvida nenhuma, tem um descrédito da população. Acho que são inegáveis os efeitos da Lava Jato sobre o eleitorado, né? Cresceu muito, essa hashtag foi muito difundida na época da eleição, que era não reeleja ninguém, e eu, sinceramente, acreditava que, como o nosso sistema eleitoral é muito complexo, eu acreditava que esse não reeleja ninguém acabaria reelegendo os mesmos nomes, né? Porque eu acho que o eleitor, eu entendi que o eleitor não ia identificar que ele votaria num candidato
por ser ficha limpa, por ser novato, mas sendo de um partido que tem um cacique que está controlando o dinheiro, na verdade, esse dinheiro iria aumentar as chances desse cacique ser eleito. Então, acho que isso também funcionou, e tem a questão da onda de direita que poderia afetar o resultado das eleições. Observando os dados, isso todo mundo já tem falado, acho que posso passar rápido, houve um crescimento muito grande na votação do PSL, partido do Bolsonaro, e os grandes partidos caíram muito em termos de votos, né? Então, esse gráfico mostra os votos nominais e de legenda recebidos por cada um dos partidos, e a gente vê um crescimento assustador, né, muito elevado do PSL, e os outros partidos caindo muito, né? Em termos percentuais, e é importante a gente ponderar se há realmente essa onda de direita ou uma onda anti-PT para justificar a renovação ou não. Se a gente verificar, além do crescimento extraordinário do PSL, a gente vai verificar que alguns partidos, principalmente partidos grandes, eles sofreram muito, e são principalmente os partidos que dominaram a cena política brasileira nos últimos 20, 30 anos. Então, o MDB caiu 50% dos votos para deputado em legenda, PSDB caiu 45% e o PT caiu 23%. Então, essa questão de onda antipetista, eu acho que ela é muito mais uma onda antissistema do que uma onda ou de direita ou antipetista. Até colocando em termos, por exemplo, do PT. O PT perdeu 3 milhões de votos nessas eleições para deputado federal. Por outro lado, o PDT e o PSOL, os dois juntos, cresceram 2 milhões. Então, muito da perda de votos do PT foi compensada um eleitor que migrou para outros partidos de esquerda, PDT e PSOL. E eu acho que a gente observa isso também da direita, né? Muitos dos eleitores que se identificavam com políticas pró-mercado, mais liberalizantes, do MDB, do PSDB, acabaram migrando para o PSL, para o Novo, por exemplo. Então, acho que a gente tem que olhar esses dados com cuidado antes de afirmar categoricamente que foi um movimento anti-PT ou que foi um movimento de direita. Eu acho que o sistema, ele, mais do que isso, o eleitor ele puniu os partidos que jogavam o jogo político e acabou se reacomodando em cada uma dos lados do espectro político, mas com novos atores, né, novos partidos que estão ocupando um pouco esse espaço. Acho que isso ainda são dados preliminares, acho que a gente precisa explorar um pouco mais sobre isso. Fora isso, inegavelmente, o eleitor puniu certas figuras emblemáticas que estão envolvidas na Lava Jato. Então, eu fiz uma comparação entre a votação de vários caciques, líderes, vários políticos de renome que estiveram, de uma forma ou de outra, envolvidos nos escândalos, com uma eleição anterior para o mesmo cargo. E a gente vai ver que, salvo o caso do Jader Barbalho e do Rodrigo Maia, que cresceram em votação em relação às suas últimas eleições, todos os outros caíram, em alguns casos, de modo expressivo. Né? O caso do Waldir Raupp, por exemplo, a votação dele em relação à última eleição para o Senado caiu 83%. Então, o eleitor, sem dúvida nenhuma, ele puniu, mesmo aqueles que foram eleitos, como é o caso do Renan Calheiros, por exemplo, ou do Aécio Neves, ou do Eduardo Braga no Amazonas, eles tiveram votações muito menores do que nas últimas eleições. Então, acho que é um movimento antissistema. Apesar disso, essa renovação poderia ser muito maior se as reformas que a gente até discutia aqui nesse evento na Fundação, com a RAPS, no ano passado, tivessem tido resultado. Analisando os dados com mais vagar, com mais atenção, algumas regras continuam valendo. Então, sem dúvida nenhuma, o dinheiro continua importando nas eleições brasileiras, assim como o tempo de TV. Prova disso é que há uma correlação, continuamos tendo uma correlação expressiva entre votação e doações e arrecadação de campanha. Isso era em 2014, diminuiu um pouco
em 2018, mas continua com uma correlação expressiva. E, além disso, de uma forma geral, observando cada um dos partidos, em geral, os candidatos de cada um dos partidos que tiveram maior acesso a recursos, seja via fundo eleitoral, seja via doações ou recursos próprios, eles continuaram sendo eleitos. Então, isso é um outro fato notório que faz com que essa questão da renovação não fosse tão expressiva assim. Outro indicador disso é que, apesar de termos uma renovação expressiva, aqueles parlamentares que buscaram a renovação nessas eleições, buscavam um novo mandato, eles, de uma certa forma, eles continuaram sendo bem-sucedidos, né? Então, em torno de 60% deles conseguiram se reeleger, muito em função do acesso ao dinheiro nas suas campanhas. A mesma questão das mulheres, o grande crescimento da participação feminina das mulheres veio, de novas candidatas que conseguiram ser eleitas, mas, sobretudo, no aumento daquelas que conseguiram se reeleger, isso em comparação com as eleições de 2014. Então, o sistema continua funcionando de uma certa forma e a renovação poderia ter sido muito maior se a gente tivesse feito uma reforma mais expressiva. E aí a gente entra na conclusão, o Sérgio já me deu um ultimato aqui. A pergunta do evento é se da crise nascerá uma democracia melhor. Eu acho que a gente tem riscos de governabilidade aí no curto prazo, principalmente a partir de movimentos como acho que o Pedro vai explicar um pouco melhor isso, mas nós temos um Congresso mais fragmentado, negociar reformas, avanços, aprovações de projeto vai ser mais difícil no próximo governo, seja ele qual for, e me preocupa principalmente a postura que Bolsonaro tem sinalizado de negociar as reformas, os projetos no varejo, né, caso a caso, e recorrendo às bancadas e não tanto aos partidos. Eu acho que isso embute riscos muito grandes para reformas, aprovação de reformas, e embute riscos muito grandes em termos fiscais, né? Fica muito difícil negociar uma reforma da Previdência se você vai negociar caso a caso com cada bancada ou com cada parlamentar. O risco de se embutirem aí medidas corporativistas é muito grande, que vai acabar levando a um fracasso das medidas. Eu acho que tem um lado positivo, que são a maturação de reformas recentes, como é o caso da cláusula de desempenho, que vai gerar uma reorganização do sistema interessante. Não podemos esquecer que, a partir de 2020, vamos ter o fim das coligações, então são medidas que estão caminhando num sentido de termos um sistema político um pouco mais depurado. E, sem dúvida nenhuma, toda crise, né, tem o provérbio, acho que chinês, que fala que toda crise embute uma oportunidade de avanço. Eu acho que esse cenário é bastante propício para a gente pensar em novas reformas de financiamento e sistema eleitoral. E eu falo especificamente aqui da necessidade de se impor limites nominais às doações, para a gente não ter tanto o efeito Meirelles de um candidato que coloca 45 milhões na sua própria campanha, ou alguma pessoa física que coloque 6 milhões no sistema. Sem dúvida nenhuma, isso desequilibra o jogo, então a gente tem que refletir um pouco sobre isso e refletir um pouco sobre a democracia partidária, regras de governança para o partido distribuir esse dinheiro, para que o dinheiro não fique na mão desses caciques que vão controlar o fluxo de dinheiro para os candidatos. E, sem dúvida nenhuma, precisamos discutir seriamente um sistema eleitoral que dependa menos de dinheiro, né? E aí a gente teria que avançar nas soluções que existem no mundo,
ou voto distrital, ou listas fechadas, ou distritos eleitorais menores, para que o sistema ele diminua sua dependência de grandes fontes de dinheiro, seja ela pessoas físicas, seja grandes empresários, seja ela candidatos que banquem suas próprias campanhas, sejam elas caciques partidários que controlem o fluxo de dinheiro para os seus candidatos. Então, é isso. Queria agradecer de novo o convite e estou à disposição para conversar depois sobre esse tema. Obrigado.